Então, legal, é legal, é muito bom estar aqui com você mais um dia, tá? Hoje a gente vai falar sobre o aumento, né? Vamos chamar assim, do óleo, do arroz, que vem preocupado muitas pessoas. E esse quadro é o quadro Pergunta que eu respondo, tá? O Vinícius Lima falou assim, Roberto, estou muito desanimado, abri aqui, como é que eu faço para atualizar? O preço muda, estou frustrado, coisa e tal. Então, Vinícius, é assim, eu convivi, né, eu trabalho com esse ramo há mais de 30 anos e eu convivi muitas crises, inclusive várias inflações. E, na verdade, quando a gente sabe trabalhar, a gente sempre sai ganhando nessas horas, nessas épocas. E aí uma das coisas que você deve fazer, que você tem que fazer para você sair ganhando, é aproveitar exatamente essa mecânica do que está acontecendo. Algumas coisas você tem que fazer. Por exemplo, a primeira coisa é procurar marcas diferentes. E eu vou mostrar aqui para vocês como vocês aumentando, eu vou dar um exemplo, tá? Como é que vocês aumentando o preço de uma coisa em 10%, vocês ganham 28% de aumento. Ah, que loucura, isso não existe, matemática é 1 mais 1. Vou mostrar que não é assim que funciona e como é que vocês devem fazer, tá bom? E acredito que isso vai ajudar todo mundo. Então, uma das coisas que você tem que fazer agora, sabe o que é? É dar o seu like aí, ó. Assinar o canal. Se você nunca assinou, assina agora, tá? E depois, se não gostar, dá o seu dislike aí. Sabe por quê? Porque isso, ó, vai ajudar muitas pessoas a conhecer o canal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roberto Dreger e dando um passo de cada vez, ó, o céu é o limite. Mas vamos lá mostrar tudo que vocês têm que fazer, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é não se estressar com isso. Imagina que a inflação volte. E aí, como é que você vai trabalhar? Você vai se estressar? Não, você tem que aprender. Todo negócio ele tem que ser reinventado todo o tempo. Por exemplo, veio a pandemia, o que você teve que fazer? Começar a fazer venda por delivery. A gente criou aqui na American BR a entrega drive-thru. Como é que funciona isso, Roberto? Ó, eu já fiz um vídeo mostrando. Você vai ter que pegar o seu material, o cara te liga, né, o cliente, o shopper, né, vou chamar de freguês. Ele te liga e você separa lá a mercadoria e ó, estou indo buscar. E aí está pronto, fechou. Mas aí o que você vai ter que fazer é se adequar a essa nova situação. Não adianta se apavorar, é se adequar. O que mais você tem que fazer? Foi aquilo que eu falei. Arrumar novos fornecedores e novas marcas. Um estudo recente disse que a maioria dos consumidores, dos seus clientes, dos seus fregueses estão dispostos a mudar de marca por causa de preço. Então, se o arroz lá, tio João, se o arroz lá, Camil, aumentou pra caramba, talvez tenha um arroz que não aumentou tanto. Então é nessa hora que esse arroz entra. Então procurar novas marcas, novos fornecedores faz toda a diferença, tá bom? A segunda coisa que você tem que fazer é saber exatamente quais são os produtos que o cliente marca preço ou não, tá? Isso aí faz uma grande diferença no seu negócio. Por quê, Roberto? Por que isso faz diferença? Porque, por exemplo, o óleo aumentou, o arroz aumentou, para dizer alguns, mas não fica apavorado com isso. Imagina que a inflação volta, a gente vai ter que trabalhar nisso. Aqueles que estão lá no meu curso, na verdade, eles estão sendo levados no colo. Então, você quer ser levado no colo? Vai lá para o meu curso, assina lá, né? Vai lá, vale o investimento. Por quê? Porque nessa hora, o que acontece? Acontece o seguinte, você tem que trabalhar aqueles produtos que o cliente marca preço, por exemplo, como óleo e arroz, que são dois deles, com o menor percentual, com a menor margem possível. Ah, Roberto, isso é loucura. Então, aí é nessa conta que eu vou te mostrar aqui que não é loucura. O que você tem que fazer? A primeira coisa é tentar trabalhar com a menor margem possível. Se o seu cliente se você está comprando a 5,50 e você paga 10% de imposto porque é simples, então você vai botar 5,50 mais 5 e vai repor para o seu cliente. Ah, mas o cliente está reclamando. Cara, olha, entra lá, lá no meu Telegram e lá eu coloquei lá um modelo de carta de que você tem que mostrar para o seu cliente que quem está aumentando isso não é você, e sim
o cara que está lá no campo, que é a inflação, que é o consumo. Eu não vou entrar em méritos aqui, se você depois quiser saber porque está aumentando, bota aqui o comentário, oh, Roberto, eu quero saber por que está aumentando. Aí eu vou e faço um vídeo, tá? Mas aí o que você tem que fazer? Você tem que lembrar disso, ó. Primeiro, fornecedor. Procura um novo fornecedor, procura uma nova marca, você vai conseguir com certeza um preço melhor. Segunda coisa, você tem que começar a trabalhar com produtos, já que você vai ter que baixar a margem nesses produtos, né? Se você vai ter que colocar só o imposto para trabalhar preço de custo neles, para quê? Para ficar de acordo com o mercado. Então o que você tem que fazer? Olha os seus 4 principais, agora vai te dar um pouquinho mais de trabalho, você vai ter que olhar os 4 principais concorrentes seus. Ah, você está aqui, então você tem um mercado aqui a 500 metros, outro mercado aqui a 500 metros, outro mercado a 500 metros, aqui outro mercado a 500 metros, você vai ter que ver o preço desses 4 concorrentes seus. Para quê? Para que você possa trabalhar a margem mais barata do que eles, tá? Então, ele está trabalhando lá a R$6, então você vai trabalhar, né? Se o teu imposto, né, der para trabalhar a 5,59, 5,58, então você vai trabalhar assim, nesse produto. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que agregar valor a esse produto. O arroz aumentou. Pô, mas quando você lembra de arroz, o que você pode colocar do lado numa fita cross? Se você não sabe o que é fita cross, tem aqui no canal também um vídeo falando sobre isso. Sazon, porque a margem do Sazon é muito alta. Ah, o óleo aumentou pra caramba, Roberto. O que eu faço? Então, trabalha no mesmo esquema que eu te falei antes do arroz. Com a menor margem, vendo o concorrente. E aí, o que você vai colocar do lado? Coloca toalha de papel. Porque o cross merchandise é onde você tem vamos chamar assim, uma margem muito grande na toalha de papel. Quando a pessoa vai fazer fritura, o que ela lembra? Ah, daqueles alumínios. Então, bota ali do lado do óleo, você também coloca o quê? Ah, vamos colocar alumínio para forrar o fogão, coisa e tal. E aí, o que você tem que fazer? Naqueles produtos que o cliente não marca preço, a gente tem que aumentar. Vou trabalhar aqui com um produto que muita gente não sabe o porquê ou tem dúvida em trabalhar. E eu vou explicar legal para vocês entenderem, para terem uma ideia de como aumentando um produto, às vezes 10%, e aí você vai ter outros produtos que você pode aumentar, que são aqueles produtos que o cliente não marca preço. E aí por isso que é importante você estar junto comigo. E aí o que eu vou falar? Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, a questão do preço. Vamos falar hoje aqui de pão. Deixa eu ver se vai dar para vocês lerem aqui. Dá para ler? Ah, pão aqui, ó, legal. Então, o pão, por exemplo, o preço atual dele hoje, ó, atual, ele tá, ó, R$14. R$14 é o preço. Vamos supor que você... Ah, mas eu não vendo pão. Tudo bem. Isso aqui vai ser um cálculo, tá? É só um cálculo para quê? Para você entender como é que funciona. Então, o preço do pão hoje está R$14. Aí eu pego esse pão e boto aqui, ó, mais, ó. Ih, essa caneta aqui não tá boa. Deixa eu pegar outra aqui. Deixa eu ver se essa outra aqui tá boa. Mais, ó. Ih, caramba, esse quadro aqui não tá legal. Mas vamos no azul mesmo. Mais, né? Já que essa aqui tá saindo. Mais 10%. E aí eu vou transformar esses 10% para você para uma margem de 27. Você aumentando 10, você vai ganhar 27. Mas como assim? Aí o seu pão vai para quanto? Vai para 15,40. 15, tá? 15,40. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. Vou pegar minha calculadora, que outro dia eu estava com a açúcar alta, aí eu errei a conta, o pessoal ficou rindo de mim. Então, ó, 14 mais 10%. Vai dar 15,40. Então tá certo, show de bola. E aí vamos seguindo, tá? Aí nesse patamar aqui, ó, quer dizer, qual é a grande sacada? A gente vai transformar 10% em mais de 27%. Aí isso é impossível. 27%. Aí isso é impossível, Roberto. Então vamos ver. Vamos supor que você tenha o imposto, que você seja simples, e que você também esteja pagando 10% de imposto. Então, isso aqui vai dar 1,40 de imposto, e aqui você aumentou o seu pão de 10 aumentou de 14 mais 10%, 15,40, você vai ter um imposto de 1,54. Olha que legal. Tá vendo aí? Tá conseguindo acompanhar? Então, 1,54.
O que vai acontecer? Vamos supor que você também tenha despesas variáveis, né? Essas despesas variáveis, a gente pode falar que também seja 10%, né? Então, vamos supor que nesse caso aqui, você também vai ter 1,54 de despesas variáveis, e vou fazer aqui mais para o canto, e que você também esteja aqui de despesas variáveis, exatamente o quê? Essa aqui é a dúvida do Vinícius Vasconcelos, tá? Pergunta que eu respondo. E aí você vai ter o quê? Você também vai ter aqui 1,40 e 1,54. Show de bola. Vamos supor que você tem um custo fixo, né? Por que é despesa variável, né? Vou botar aqui, ó, variável. É cartão de crédito. Você vendeu mais, vamos supor, você vendeu mais, o que vai acontecer? Você continuou com aquela despesa variável. Então, não tem jeito. Você vai ter que pagar a mais na taxa do cartão. Então, essa taxa vai para 1,54. Até aí, tudo bem? Entenderam tudo direitinho? Agora, você vai ter o custo fixo. O que é o custo fixo? É exatamente o custo da água, do aluguel, né, da luz. E aí, vamos supor que o seu custo fixo seja R$ 2,80. 2,80. Eu estou falando isso aqui por quilo, tá? Quilo pão, tá? E aí você pode aplicar isso aqui para qualquer outro tipo de produto, sem problema nenhum, tá? 2,80. O seu custo fixo vai aumentar? A sua água vai aumentar porque você aumentou 10%? A sua luz vai aumentar porque você aumentou 10%? Seu aluguel vai aumentar? Não. Então ele continua a mesma coisa, ó, 2,80. Olha que legal, né? 2,80. E aí você vai passar a ter um custo variável. Qual é o meu custo variável? Vamos supor, nesse caso que a gente está falando de pão, tá? É a farinha. E aí vamos supor que o seu custo variável seja 5,50, tá? O seu custo variável, ele não vai subir, porque a farinha até então não subiu. Então, ou vai ser esse mesmo preço. O que você vai ter que fazer? Ou só subiu 5%. Então, você vai botar aqui mais 5%. Você não vai botar os 10%. Nesse caso, o custo fixo, né, vamos chamar assim, né, esse aqui é o fixo, tá? Esse aqui é o fixo. O custo fixo não teve alteração. O custo variável, vou botar aqui, ó, variável. Ele teve quantos por cento? Ele teve só 5% de variação. Então, na verdade, aqui você vai botar um custo variável para 5,78, correto? 5,78. Está conseguindo acompanhar até aí? Legal. Então, o quadro está acabando. Vamos ter que acabar essa conta rápida. E aí, o que vai acontecer aqui? Ó? Nesse caso, o que a gente vai ter que verificar? O que a gente vai ter que ver nesse caso? A gente vai ter que ver o seguinte, por exemplo, se a gente for fazer essa conta, né, a gente vai ter que fazer assim, ó, 0, né? Você vai ter aqui 1, sobe 1, e aí você vai ter aqui 11, 10, seria o total desse subtotal, que é pegar o quê? 1,40, tá? Do imposto, 1,40 da despesa variável, 2,80 do fixo e o custo variável também. Aí você vai ter esse 11,80. E a mesma coisa vai dar aqui, e aí você vai ter 4, e aí você vai ter 7, você vai ter 6, 5. Isso. 11,66. Pronto, fechou aqui. 11,66. Deixa eu tentar aqui. Ih, mas que borrada. 11,66. Pronto. Você teve aqui então 11,66. Quando é que você está tirando de lucro? Quanto você está tirando de lucro então? Nesse caso, se você diminuir 11,66 de 15,44, você vai ter 3,74, tá? E quanto é que você vai ter aqui nesse caso? Você vai ter aqui 2,90. Quanto que eu consigo vender de pão, Roberto, por mês? Cara, olha só, uma padaria que vende pouco, tá? Ela vai vender aí por volta de 1.000 quilos. Vamos calcular em 1.000 quilos. Ou seja, 33 quilograma dia. Se ela vende 33 quilograma dia vezes 1.000, ela vai faturar aí
Perdão, 33 kg dia, vezes 30 dias, vai dar mais ou menos 1.000, mais ou menos isso. É 33,333, pronto. E aí, o que você vai ter que fazer, tá? Nesse caso, você estaria faturando aqui, tendo o lucro do pão, né, na sua padaria, no seu mini mercado, de 2.900. E aí, nesse outro caso, você aumentando 10% aqui, ó, 14 mais 15,40, você teria 3.740 de lucro. Aí o pessoal vai falar assim, mas vale a pena botar pão na padaria? Que o pessoal pergunta, né? Cara, olha só, você vai ter frequência de pessoas na sua loja. Então, só disso, a gente está falando aqui de um lucro real, de dinheiro. Isso aqui é lucro mesmo, 2.900, 3.400. Normalmente, um mini mercado, uma padaria, em qualquer lugar que tenha pessoas, ela vai vender no mínimo 50 quilos de pão dia. Então vai chegar a 1,5 toneladas de pão que você vai vender por mês. Eu estou fazendo aqui um cálculo de 1.000. Então, além de você ganhar esses 2.900, se você aumentar 3.740 por mês, tá? Você já está ganhando cliente todos os dias na sua padaria, de manhã, de tarde, de noite. Olha que legal. Então, você tem frequência e o cara não vai comprar só pão, ele acaba comprando outras coisas. E aí está a grande solução. Se você colocar pão na sua padaria, você já está trazendo tráfego, né? Trazendo pessoas, né? Tracionando pessoas para dentro da sua loja, mais e mais pessoas. E aí a gente aumentou 10%, mas olha que mais incrível aqui. Quando a gente bota 2.900 mais 3.400, a gente teria que fazer um cálculo aqui. Deixa eu fazer aqui. Então, ó, seria 10% seria R$290. Aí você bota aqui 9, não é isso? Vai 11, vai 1, 3.190. Ué, mas aqui tá dando mais. Tá dando aqui a faixa de 29. Você tá ganhando aqui, ó, mais 29% markup, tá? Markup. Tá? Nesse caso aqui também é markup. Nesse caso aqui também é markup. Por que você está fazendo, Roberto, markup hoje? Eu estou com preguiça de fazer margem. E aí, só para vocês terem uma ideia. Depois vai lá no vídeo, lá baixa a tabela margem markup e aplica lá. E aí você está tendo, na verdade, você aumentou 10% markup, de 14 foi para 15,40, mas no seu lucro você já está tendo 29% de lucro. Roberto, como que isso acontece? Então, essa que é a grande técnica que a gente utiliza na maioria dos mercados, que é aumentar o preço. Não é achatado, tá, gente? Não é achatado. São ondas. A gente sabe quais são os produtos por causa das pesquisas que a gente faz dentro do nosso mercado, dos mercados em geral, e a gente aplica naqueles produtos que o cliente não marca preço, um aumento. E aí ele não consegue enxergar esse preço. Aí eu vou fazer a pergunta para você. Vê se faz lógica para você. Se tem produtos que o cliente sabe o preço, tem produtos que o cliente não lembra o preço. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para você, tá bom? Em média, vamos supor que a sua, né, já viu lá o vídeo Mercearia 22 metros? Você tem 22 metros. Você teria que ter 15 produtos por metro quadrado. Você teria que ter 330 produtos na sua loja. Você acha que alguém vai ter a percepção de preço de todos eles? E aí o que a gente fez? Em muitos lugares a gente fez pesquisa para saber até onde a gente poderia aumentar o preço de determinados produtos. E de posse dessa lista, de posse desse conhecimento, que ele sempre vai sendo atualizado, você acaba tendo um resultado muito melhor nas suas vendas. E aí o que eu quero dizer para você é isso. Se você, em alguns produtos apenas, né? Se você abaixou o preço do óleo, teve que abaixar eu não tô com margem nenhuma, meu Deus. Então aprende a trabalhar, cara. É assim que trabalha. E aí o que você faz? Naqueles produtos que o cliente não marca preço, se você aumentar 10%, que é uma loucura, em alguns a gente consegue aumentar até mais do que isso, você vai ter, na verdade, um aumento de margem de 29%. E aí é nesse lugar que você começa a ganhar dinheiro, é nesse lugar que você começa a crescer. Então, não se desespere e pense no seguinte, imagine
que a inflação venha e se instale. O que você vai fazer? Cara, é nessas horas que a gente sabendo trabalhar, trabalhando com as pessoas que já sabem o que tem que fazer, é que você faz de uma forma assertiva e ganha muito mais dinheiro. Por quê? Porque a memória, quando não tem inflação, é uma coisa. E aí, esses produtos que o cliente marca preço, já fica meio confuso na cabeça deles. Então, na inflação, esses produtos que o cliente marca preço, fica muito mais difícil ser detectado. E aí você, com outras técnicas, você vai conseguir alcançar resultados extraordinários. É o que eu sempre falo. Na margem, o seu supermercado, o seu mini mercado, a sua mercearia, para estar dando lucro, tem que estar no mínimo com 30, 31, 32% de lucro. Você tem que estar vendendo no mínimo aí R$ 2.500 por metro quadrado. Se você não está fazendo isso, alguma coisa está errada. Espero que esse cálculo aqui tenha te ensinado alguma coisa em relação a você aumentar 10 e ganhar 29. Cara, isso é uma conta fantástica. E aí você entendeu como é que funciona? Você aumentou 10, mas tudo bem, os impostos continuam, o imposto aumenta, certo? O custo variável, ele aumenta, mas não no mesmo percentual que você aumentou o produto. O custo fixo, ele não aumenta, porque não vai ter aumento. E nesse caso, é que sua margem, o markup vai ser aumentado. E aí você sabendo trabalhar da forma certa, cara, você consegue duplicar, triplicar e multiplicar o seu negócio. Duplicar, triplicar e multiplicar o seu negócio. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha aberto a mente de vocês e não fiquem apavorados, porque existe uma grande possibilidade da inflação voltar. E aí, nesse caso, aqueles que estão trabalhando junto comigo, né, que estão lá no meu curso, fazendo as coisas da maneira certa, estão sendo carregados no colo. E aí estão tendo todas essas informações em primeira mão. Então, se você ainda não participou do meu curso, ainda não participou, a gente está para abrir algumas vagas. Então, pergunta aí para a gente como é que faz e eu vou mandar o link aí para vocês, se assim vocês desejarem. Mas, de qualquer forma, esses cálculos aí ajudaram muito a você a ter uma nova visão de como não precisa ficar apavorado, de como você pode abaixar o preço de um lado e aumentar do outro. E também estou dando uma forcinha aí para você, né? Produtos perecíveis, pão é perecível. A multiplicação de cliente na sua loja faz você vender mais. Tá aí a minha sugestão, tá aí as minhas dicas. Eu acredito que vocês aplicando isso vão ser muito bem sucedidos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não deixe de dar o seu like.